O início do século XIX foi um período de grande temor na Europa. Napoleão Bonaparte, o imperador da França, buscava dominar o continente. Seus exércitos marchavam por diversas fronteiras, e os reis observavam com pavor enquanto seu poder se expandia. Portugal estava entre a França, que exigia aliança, e a Inglaterra, sua aliada mais antiga, que urgia resistência. O governo português hesitou, tentando evitar ofender qualquer uma das potências. Mas Napoleão não esperaria. Em 1807, ele ordenou que suas tropas invadissem Portugal. A mensagem era clara: submeter-se ou ser conquistado. A família real enfrentou uma escolha: ficar e arriscar a captura, ou fugir e salvar a dinastia. Este foi o pano de fundo para uma das jornadas mais improváveis da história. A tensão na Europa moldou cada decisão em Lisboa. O que aconteceu em seguida mudaria para sempre não só Portugal, mas também o Brasil. Em novembro de 1807, Dom João, príncipe regente de Portugal, tomou uma decisão que nenhum monarca europeu havia tomado. Ele transferiria toda a corte real através do Oceano Atlântico para o Brasil, um salto para o desconhecido. Ficar significava render-se a Napoleão. Partir significava abandonar o reino aos exércitos estrangeiros. Para Dom João, era a única maneira de preservar a independência da coroa portuguesa. Lisboa virou uma cidade em pânico, enquanto os navios eram preparados às pressas. Nobres, serviçais, soldados e até animais de estimação se apressaram para embarcar na frota. Quase 15 mil pessoas se prepararam para deixar tudo para trás. Em 29 de novembro de 1807, os navios partiram. A família real, nobres e grande parte do governo português estavam agora rumo ao Brasil. O destino de Portugal seria agora decidido do outro lado do oceano. Esta jornada mudaria para sempre o destino do Brasil, transformando uma colônia distante no centro do Império Português. A viagem para o Brasil estava longe de ser um cruzeiro real. Os navios estavam superlotados, com pouca comida ou conforto. Os passageiros enfrentaram tempestades, doenças e enjoos. Um surto de piolhos entre os nobres foi tão severo que muitos rasparam a cabeça e usaram turbantes para escondê-lo. Uma nova moda nascida da necessidade. Alguns navios se separaram devido às tempestades. Os suprimentos acabaram e os ânimos se exaltaram. No entanto, a frota seguiu em frente, impulsionada pela necessidade e pela esperança. Depois de mais de 2 meses, os navios finalmente chegaram a Salvador, Bahia, em janeiro de 1808. O povo do Brasil viu, pela primeira vez, seu rei e sua corte pisando em solo americano. Para os que chegaram, foi um alívio e um novo começo. As dificuldades da jornada se tornaram histórias de resiliência e adaptação. A chegada marcou o início de uma nova era no Brasil. A fuga da família real era agora a transformação do Brasil. A chegada de Dom João ao Brasil trouxe mudanças imediatas. Um de seus primeiros atos foi abrir os portos brasileiros às nações amigas. Por séculos, apenas navios portugueses podiam comercializar com o Brasil. Agora, comerciantes ingleses, holandeses e outros podiam entrar. De repente, mercadorias de todo o mundo fluíram para as cidades brasileiras. Café, tecidos, livros, ferramentas e itens de luxo. Comerciantes prosperaram, os preços caíram e a vida melhorou para muitos. A abertura dos portos também significou a chegada de novas ideias. Jornais, livros e cartas traziam notícias da Europa. O isolamento da colônia começou a acabar. As pessoas aprenderam sobre o mundo além do Brasil. A economia cresceu rapidamente, com novos negócios sendo criados e os antigos expandidos. A elite brasileira encontrou novas oportunidades. O fim do monopólio comercial colocou o Brasil em um novo rumo. Portas que estiveram fechadas por séculos estavam agora abertas. O Brasil estava entrando no mundo moderno.
Com a chegada da corte, Rio de Janeiro se tornou a capital do Império Português. Novas instituições foram criadas para apoiar o governo real e modernizar a sociedade brasileira. O Banco do Brasil foi fundado, seguido pela Imprensa Régia e o Jardim Botânico. A Biblioteca Real abriu as portas, e a Academia de Belas Artes promoveu a cultura. As ruas foram pavimentadas, prédios renovados e teatros abertos. A cidade, antes adormecida, virou um centro vibrante de poder e cultura. Artistas, cientistas e intelectuais agora tinham espaço no Brasil. A presença da família real atraiu talentos e investimentos. A transformação do Rio era o rosto visível de uma modernização mais profunda no país. A presença da família real no Brasil mudou como as pessoas se viam. Pela primeira vez, o Brasil não era apenas uma colônia distante, era o coração do império. A corte centralizou o poder no Rio, tomando decisões para todo o território. Com novas instituições e vida cultural, os brasileiros começaram a sentir um senso de unidade. Pessoas de diferentes regiões se viam como parte da mesma nação. Símbolos da realeza e novas modas, como os turbantes, se espalharam entre a elite e o povo. As sementes de uma consciência nacional haviam sido plantadas. A ideia de uma nação brasileira começou a crescer. Os anos seguintes à chegada da corte viram o Brasil mudar rapidamente. A colônia não era mais governada de longe. As decisões eram tomadas no Rio. Novas leis, escolas e liberdades econômicas deram às pessoas um gostinho de autogoverno. Os brasileiros se acostumaram à autonomia e viram as possibilidades de gerir seus próprios assuntos. Quando, em 1821, o rei português tentou fazer tudo voltar a ser como antes, a resistência foi forte. Líderes políticos surgiram, defendendo maiores direitos e independência. Quando Dom João retornou a Portugal, deixou seu filho, Dom Pedro, como regente. Em 1822, Dom Pedro declarou a independência do Brasil. As bases foram lançadas pela década de governo real. A independência do Brasil foi o resultado de mudanças que começaram com a fuga da família real de Napoleão. A transferência da corte portuguesa nasceu do desespero, mas se tornou o motor da modernização do Brasil. O que começou como uma fuga de Napoleão terminou como a transformação de um continente inteiro. As instituições criadas no Rio trouxeram educação, cultura e ciência. A abertura dos portos conectou o Brasil ao mundo. A necessidade urgente de se adaptar impulsionou o Brasil para a era moderna. Até a moda mudou. Os turbantes usados durante a viagem se tornaram um símbolo de sobrevivência. A fuga foi um ponto de virada que moldou o destino do país. A história é feita de maneiras inesperadas. A fuga da família real portuguesa em 1808 foi mais do que uma fuga dramática. Foi um divisor de águas na história brasileira. Da noite para o dia, o Brasil mudou de colônia para o coração de um império. As sementes da independência, unidade e modernização foram todas plantadas durante aqueles anos. Hoje, historiadores veem 1808 como o verdadeiro início do Brasil moderno. A fuga transformou crise em oportunidade e oportunidade em uma nação. É por isso que 1808 permanece o grande divisor de águas da história brasileira. No próximo vídeo abordaremos os reis enlouquecidos. O começo do século XIX foi um tempo de pesadelos e sobressaltos para reis e rainhas. Na Inglaterra, o rei George III era visto de camisolas nos corredores do palácio, com a cabeça envolvida numa fronha e um travesseiro nos braços, enrolado na forma de um bebê recém-nascido que afirmava ser um príncipe chamado Octavius. Em Portugal, a rainha Maria I era perseguida por demônios. Seus gritos de terror ecoavam nas madrugadas frias e enevoadas do Palácio de Queluz. Nos seus acessos de loucura, dizia ver a imagem do pai, Dom José I, morto em 1777, como
uma massa calcinada de cinzas, sobre um pedestal de ferro derretido, negro e horrível, que uma legião fantasmagórica tentava derrubar, segundo a descrição de um de seus ministros, o Marquês de Angeja. Então, fique ligado e deixe seu like. E se inscreva no canal porque ajuda a trazer mais conteúdos como esse. Até breve!